Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal no YouTube, nessa série sobre psicologia jurídica e nesse vídeo que é mais um comentário sobre a questão da alienação parental, agora em julho de 2024. E é preciso colocar essa data porque, como a lei e as questões em torno dela mudam, a gente precisa comentar isso de tempos em tempos. Apesar de que o fenômeno em si, o que acontece e foi nomeado como alienação parental, é alguma coisa que não é nova, né? Não acompanha a lei. Mas enfim, é preciso localizar a data em função do comentário. Alienação parental não é um fenômeno novo. A nomeação dele, a partir de uma certa chegada das reflexões no Brasil e depois da promulgação da lei 12.318 em 2010, fez com que o tema ganhasse muita repercussão. Houve uma preparação dessa chegada e dessa construção legal, né? Foi uma preparação a partir de muitas publicações, o documentário A Morte Inventada, que eu até sugiro que seja assistido também, é muito interessante. Alguns livros publicados e associações de pais que fizeram com que o tema se tornasse cada vez mais discutido e mobilizado de forma à produção da lei, né? Então, e a partir da produção da lei, a partir do estabelecimento dessa lei, houve uma proliferação imensa de processos que questionavam a alienação parental ou que introduziam o tema de alienação parental em meio a processos de divórcio. A questão da alienação parental também veio acompanhado de uma discussão sobre a guarda compartilhada, que eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o tema, mas eu vou fazer um comentário ao final, seguindo o nosso texto. Uma questão importante em relação à promulgação da lei e o entendimento e a aplicação dessa lei é que havia uma tendência à consideração de uma certa unilateralidade no acontecimento da alienação parental e, portanto, numa certa imputação de culpa e aí eu não estou usando os termos necessariamente do direito, eu estou falando mais do campo da psicologia, sem me ater necessariamente ao rigor que alguns desses termos podem ter em direito, é preciso deixar claro, né, já que meu campo é da psicologia jurídica, mas uma certa imputação de culpa ou de responsabilidade a uma das pessoas e geralmente a um dos genitores envolvidos em divórcios, né, no final das relações. E comumente, a unilateralidade era imputada à mãe, né? Então, a mãe das crianças ou dos adolescentes envolvidos que era indicada ou nomeada ou apontada como alienadora, né? E qual é a questão envolvida em torno desse privilégio materno em relação a isso? Bom, a gente pode chegar ou começar pelo próprio Richard Gardner, né, um psiquiatra americano, norte-americano, estadunidense, que propôs a existência da síndrome da alienação parental. Não foi o único que estava estudando o fenômeno, que trabalhava com isso, né? Ele trabalhou em casos de divórcio nos Estados Unidos, mas ele foi o nome que permaneceu, até porque ele assumiu uma defesa muito enfática da existência de uma síndrome, né? E isso nunca ficou registrado, né? Houve uma série de resistências a nomear isso como síndrome. Ele queria tratar isso como síndrome dentro de um certo vocabulário médico, mas não é correto chamá-la de síndrome, né? Há uma série de questões em torno disso, debatidas no campo da psiquiatria, da psicologia. A gente fala de alienação parental, mesmo com algumas questões que eu vou levantar aqui, mas não de síndrome, né? A gente deve abandonar a ideia de síndrome porque ela é alguma coisa que tende a patologizar determinados comportamentos, determinadas condutas, de forma que isso tende a produzir uma certa normatização do social que a gente deve evitar, né? A ideia de normatizar ou estandartizar ou padronizar tudo, né?
mas começa pelo Richard Gardner, essa questão de localizar nas mães. E qual foi o efeito disso, né? Então, a gente vai, essa unilateralidade e essa unilateralidade ligada à mãe, no caso dos divórcios, vai fazer aparecer expressões do tipo, então podemos ver a atuação de um sujeito, ou a vingança de um dos cônjuges, ou um dos genitores não consegue lidar com a separação, ou a lavagem cerebral da criança feita por um genitor. E na maioria das vezes aí o genitor está sendo nomeado como a mãe, né? Então, a gente tem que fazer algumas ponderações em relação a isso. Sim, primeira questão, muitas vezes aquilo que a gente chama de alienação parental, então vamos atrás do conceito aqui. Alienação parental tem a ver, vou colocar uma das definições, e talvez a principal, com a campanha de difamação de um dos genitores, né, feita pelo outro e que provoca efeitos na relação da criança ou do adolescente com aquele genitor que está sendo difamado, caluniado ou depreciado de alguma forma, né? Esses efeitos podem chegar podem se expressar através de sentimentos, podem ser do tipo de negação de convivência, uma série de questões, né? Essa seria uma definição bastante sucinta do que é alienação parental, que abarca a lei e abarca também os estudos que são feitos. A gente pode encontrar outras, né, também interessantes, mas todas próximas disso. Então, voltando às ponderações, sim, a gente pode dizer que em muitos casos a alienação parental é provocada por uma das pessoas envolvidas. É necessariamente um genitor? Não necessariamente. Genitor é esse que gere, né? O pai ou a mãe, né? Ou que juridicamente ocupa esse lugar também. A gente não pode dizer que é só o genitor no sentido biológico. Genitor é uma palavra que lembra o biológico, né? Que leva ao biológico. Mas a gente sabe que paternidade e maternidade é estabelecida juridicamente. Processo de adoção, paternidade socioafetiva, maternidade socioafetiva, né? Então, mas aqui se usa muito a ideia de genitor, né? Então, primeiro, não é necessariamente apenas um. Pode acontecer alienação parental? Vamos considerar isso como um fenômeno importante. Sim, mas não é apenas um genitor. Não é apenas uma das pessoas envolvidas, um dos adultos envolvidos, considerando o par parental. Mas pode ser também mais outros adultos envolvidos na família. Pessoas com que as crianças e adolescentes convivem de ambas as famílias. Isso é a primeira coisa que a gente tem que marcar mais detidamente. E isso já faz uma questão com relação ao campo do direito que trata isso de forma adversarial, né? Como um culpado inocente, aquele que age, aquele que é vítima, né? E isso precisa ser relativizado, mesmo que em muitos casos possa ser considerado dessa forma. Primeira ponderação foi essa. Segunda, muitas vezes sim, é também a mãe ou a mulher que está nesse lugar da ação. Mas por quê? Bom, porque principalmente durante muito tempo, e ainda hoje, mas muito mais antes, né? A guarda, num processo de divórcio, a guarda, considerada a guarda unilateral, era indicada para a mãe, ou era determinada para a mãe. Então, como é a mãe que detinha a guarda e convivia mais com as crianças, se alguma coisa de alienação parental ou de difamação, de depreciação do outro poderia ser mais influente, era com aquele que é o guardião único, né? Unilateralmente, né? E isso, essa guarda quase automática para a mãe, que em certo sentido durante muito tempo foi pensada assim, não só porque havia uma concepção cultural, né? Aliás, principalmente porque havia uma concepção cultural de que a mãe é essencial para a criança, né? Ou de que ela é a pessoa que realmente deseja criar os seus filhos, é aquela que realmente se dedica dentro de um campo chamado, que a gente pode chamar hoje
lembrando do livro da Elizabeth Badinter, O Mito do Amor Materno, né? Ela faz uma boa elaboração, uma reflexão sobre essa ideia pré-concebida de que uma mulher que se torna mãe necessariamente ama ou cuida de forma correta, adequada, cuida do seu filho, né? Necessariamente. Então, há uma questão cultural aí que coloca a mulher que se torna mãe nesse lugar. E se coloca isso nesse lugar, acaba que isso influencia discursivamente, né, culturalmente, os julgadores, inclusive os advogados, operadores do direito, pode ser também os psicólogos, por isso é uma fonte de reflexão necessária e importante, né? Então, até para as mulheres, algumas mulheres, ou várias, dependendo do tempo, do contexto, do lugar, elas não necessariamente desejam a guarda dos seus filhos, mas elas também têm dificuldade de assumir isso em função desse peso cultural que tem da cobrança do que seria ser uma mãe. E isso é uma questão de ideal, né? É uma idealização do lugar de mãe que também corresponde a outras idealizações do lugar do pai, né? Então, esse é uma razão cultural, é uma razão discursiva, que a gente pode dizer em termos de discurso, né, do contexto que nos constitui em sociedade, que faz com que a guarda fosse concedida unilateralmente à mãe, prioritariamente, e daí a alienação parental fosse sempre algo que se vincula à mãe, à mulher, né? E é claro que isso, para justificar isso, algumas teorias foram chamadas, inclusive a psicologia, algumas teorias da psicologia e inclusive a psicanálise, né, para justificar o fato de que a mãe ou a mulher é mais alienadora do que o homem, etc, etc. Dentro de considerar aí o casal dessa forma, né? A gente sabe que isso não tem um fundamento necessário generalizável, né? Pode ser constatado isso, sim, mas não é algo que deve ser generalizado para imputar ao feminino ou à mulher uma maior propensão à alienação, né? Porque quando também existe a guarda unilateral para pais, isso também acontece. A gente sabe, a gente observa e acompanha casos, né? E a gente pode falar isso em função de que quando um divórcio acontece de forma tumultuada, turbulenta, litigiosa, aquilo que permanece como resíduo desse fim de relação, e isso implica as questões da idealização, dos projetos em comum, das feridas narcísicas, né? Cada um desses temas poderia ser desenvolvido em termos de psicanálise, né? E vão levar essas pessoas envolvidas, ou algumas dessas pessoas, muitas vezes a usarem chantagem, a transformar os filhos em coisas, em objetos que podem ser usados contra o outro, né? Acontecem ameaças, acontecem várias coisas em função de vários fatores também, como, por exemplo, discussão em torno de pensão alimentícia, discussão em torno de tempo de convivência com familiares, de viagem. Tudo isso pode gerar pequenos atritos que se tornam grandes e entram no rol disso, que vai ser interpretado muitas vezes como alienação parental. Terceira ponderação: mesmo que uma guarda seja unilateral, o genitor não guardião, chamado assim, aquele pai ou mãe que não tem a guarda, quando a guarda é unilateral, ele também pode influenciar a criança ou adolescente e produzir esse fenômeno que é chamado de alienação parental, né? Ele pode produzir isso mesmo com um menor tempo de convivência. Então, é preciso de novo pensar, e aqui é um reforço da ideia, de que a gente tem que ir no caso a caso e ter muito cuidado com as generalizações em torno de gênero, sexualidade, etc., em relação a essa questão da alienação parental ou da provocação de um fenômeno que pode ser nomeado como alienação parental. Mais um ponto a ser pensado em relação à alienação parental
principalmente em relação aos divórcios complexos, dizem respeito à atitude que cada uma das partes envolvidas, cada uma das pessoas que faz parte dessa família, eu estou falando sobretudo dos adultos, as atitudes que eles têm em relação ao próprio litígio, em relação ao próprio conflito, né? Então, a gente sabe, por exemplo, de casais que eles de alguma forma mantêm o relacionamento por meio do litígio, né? Isso pode ser constatado facilmente em alguns processos em que cada vez que uma resolução aparece, ou ela é recusada ou ela é aceita e se cria uma nova demanda jurídica, por exemplo, né? Isso, se a gente pensar em termos de psicanálise, a gente pode entender que são pessoas que não se desvincularam umas das outras, né? Não se desvincularam naquele ponto que em termos jurídicos, a conjugalidade, né? A relação do casal mesmo. E na fantasia eles permanecem unidos. É uma forma de entender alguns desses processos, né? Tem alguns também que não conseguem resolver de uma forma mais elaborada suas questões internas, né? E aí, evidentemente, que aparece a fantasia, inclusive, de que o outro desaparecesse, de que o outro não tivesse mais presença por diversas razões na vida da própria pessoa e na vida dos filhos, porque estando presente na vida dos filhos ou do filho, vai estar presente também de alguma forma na vida da pessoa, né? Então essa presença pode ser bastante incômoda. Evidente que existem casos, e aí sempre a gente vai voltar no caso, em que essa presença pode ser muito incômoda mesmo, quando a gente está falando de processos em que tem violência doméstica, tem tipos de abuso sexual, aí também tem essa particularidade, por isso que é preciso pensar sempre no caso, né? E aí, muitos autores, eles falam sobre a importância de separar conjugalidade de parentalidade. Ok, isso teoricamente é muito importante, e se as pessoas conseguissem fazer isso de uma forma mais concreta, talvez isso fosse importante, mas não é alguma coisa simples de se realizar. Evidente, há casais que quando se separam, se divorciam, fazem isso de uma forma bastante curiosa e interessante, mas não é fácil separar a parceria de casal daquilo que é a relação com os filhos, porque os filhos são frutos dessa parceria do casal, são frutos de um certo projeto, de uma certa expectativa, de uma idealização. Todas as relações amorosas, de desejo, implicam idealização do outro, e daí a frustração, e daí a mágoa, e daí o rancor, e daí o sentimento, que vai variar de pessoa para pessoa, e a mobilização em relação a atingir o outro, a provocar algum tipo de vingança ou de ferida no outro, né? E os filhos acabam ficando no meio dessa questão, né? Então é uma situação ideal, mas não é simples de existir, né? A gente pode pegar um exemplo que é um casal que deixa de ser casal, separa-se, divorcia e as coisas seguem bem até o momento em que aparece um novo companheiro ou uma nova companheira e se mobilizam de novo afetos e questões que não foram elaborados do ponto de vista psíquico, do ponto de vista do sujeito, e aí se desencadeiam reações e atitudes e desconfianças, em muitos casos suspeitas de alienação parental, ou começa-se a produzir uma alienação parental em função dessa nova presença no relacionamento, né? E a gente tem que lembrar que essa questão de depreciação do outro não é algo que necessariamente tenha começado após a separação ou durante o divórcio, né? Ou após o divórcio. A criança pode ouvir seu seio familiar, enquanto seus pais estão juntos, vivendo juntos, depreciações em relação de uns a outros, inclusive de outros familiares, a participação de outros familiares fazendo esse tipo de questão, de depreciação. E isso não é incomum, porque todas as famílias possuem relacionamentos que são amistosos e alguns que são não muito amistosos ou não amistosos, né? E as atitudes das pessoas mudam a imagem que uma tem da outra, mudam a forma de falar,
a criança vai ouvindo tudo isso. Então, muitas vezes já existe algo que a gente poderia chamar de alienação anterior ao processo de divórcio, mas ela é tratada como algo intrínseco à família, não é alguma coisa que seja necessariamente tratada como alienação, né? E quando isso, então, encontra um âmbito, né, jurídico, o mundo jurídico, o contexto jurídico que é adversarial, então, que é o típico do processo, né? O processo é evidente que tem ali uma questão de conciliação, de proposta de conciliação, mas ele é adversarial, são partes processuais que querem resolver alguma coisa, e têm as suas pendências que precisam ser dialogadas, né? E é uma lei que vai se aplicar a ela, mas há um âmbito, um contexto que é adversarial. Então, quando entra nesse contexto, aquilo que um entende que o outro está fazendo contra ele, ele reage tentando produzir uma resposta para isso e, ao mesmo tempo, também uma resposta que possa atingir o outro. É um ciclo que começa a não ter mais fim, acho que é uma expressão interessante, porque um gera a reação do outro meio em espelho, né? Uma reação especular, a gente poderia dizer, porque à medida que um age de uma certa forma, o outro reage, já que é preciso, estou num campo adversarial, é preciso que eu coloque problemas na conduta do outro para que eu possa, por exemplo, obter a guarda, suponhamos, né? Então, quando o outro recebe o apontamento dos seus problemas, ele vai responder apontando os outros problemas. Então, esse âmbito, e principalmente nas relações familiares, tende a crescer, e aí a alienação parental, essa depreciação do outro também acaba envolvendo as crianças, principalmente quando a gente encontra pais que dizem para a criança, apresentam à criança tudo aquilo que está no processo, né? Se isso deve ser feito ou não, geralmente não. Pode ser que em alguns casos seja importante. Cada caso é um caso, cada vivência familiar é uma, não há como normatizar isso. Mas em muitos casos, para a criança, isso não é alguma coisa interessante, porque ela acaba participando de um conflito que não é o conflito que ela deveria estar vivendo. O conflito tem a ver com os seus pais. O envolve porque são seus pais, mas não é um conflito dele, da criança, com cada um dos seus pais, né? Então aí a gente tem alguns problemas que a gente pode observar. Muitas pessoas, quando se tornam adultas e começam a tratar das suas experiências infantis ou relembrá-las, né, como até acontece no filme A Morte Inventada, que eu citei, elas vão relembrar como isso acontecia no próprio seio familiar, durante o relacionamento dos pais, né? E como que, de alguma forma, muitas vezes, em algumas circunstâncias, essa pessoa que era uma criança assumiu um dos lados, tentando proteger, tentando assumir as dores, muitas vezes. É um processo que acontece em todas as famílias, todas as histórias possuem um pouco isso, mas quando isso se torna algo conflitivo para a criança, aí isso pode ter alguns efeitos na própria criança, como, por exemplo, problemas escolares, problemas relacionais e alguns outros, né? E qual é o papel do advogado? Bom, nesse texto do Christian Mould, ele vai enfatizar uma questão que ele chama de ética, né? Qual ética? Bom, o que o Mould vai colocar no seu texto é alguma coisa que é importante no sentido da idealização, que a gente tem o ideal da atitude do advogado, que seria, no caso de famílias, né? No caso, principalmente ele está falando aqui da alienação parental e dos processos de família, que seria ir até aquele limite em que ele perceba que ele está prejudicando, eu estou traduzindo aqui em minhas palavras, mas ele está prejudicando o próprio relacionamento familiar ou a própria criança ou adolescente envolvido, né? Mas eu perguntaria, né, qual a ética, né, possível, né? Aquela que permite defender o seu cliente e sua demanda até o fim,
que é uma atitude possível para o advogado. Então, mesmo que a questão ali fique colocada de forma adversarial, é legítimo que o advogado leve isso até o fim, independente dos efeitos que isso tenha, se o cliente dele assim o deseja. Essa seria uma possibilidade, não me parece a mais interessante para a própria família, né? E, em segundo lugar, então seria essa a ética que ele está defendendo, que limita a atuação do advogado aos benefícios ou prejuízos que ele pode causar ou que o processo pode causar a toda a família, incluindo as crianças, que é o que eu acabei de citar. São perguntas, né? O que ele vai fazer é defender que o advogado deveria ser aquele que atinge sempre, ou quando for possível, a conciliação, né? Porque chegar a uma conciliação, no caso em que já exista, por exemplo, a alienação parental, é uma forma de não inflacionar a alienação parental, não prolongá-la ou não ampliá-la, né? É a mesma coisa que a gente poderia fazer em termos de comentário, como a gente já fez em relação a alguns pontos anteriores. Isso é o ideal, né? Atingir a conciliação de alguma forma é o ideal, mas o sistema, a forma como se organiza o sistema, que tem esse caráter adversarial e esse caráter de prolongamento do conflito, prolongamento da relação com o cliente, etc., etc., ele não favorece isso. O sistema, como é colocado, não favorece essa conciliação. Mas ela seria realmente, e aí concordando com esse autor, seria o ideal que o advogado fosse essa pessoa que, talvez junto com outros profissionais, pode ser o psicólogo também, conseguisse manejar a situação de forma a isso atingir a conciliação e não necessitar tanto do uso dos recursos do judiciário, das perícias, etc., né? E o papel do psicólogo, né? O papel do psicólogo, no caso de alienação parental, é avaliar a situação, o contexto, mas tem toda uma questão sobre avaliação e intervenção, né? A minha posição pessoal é de que quando um psicólogo faz uma avaliação, ele está também intervindo, né? É muito difícil separar isso, e em casos de conflito familiar isso acaba acontecendo. Justamente a defesa sobre esse ponto, que é o que está na minha tese de doutorado, que foi transformado em livro, né? Um psicólogo no Tribunal de Família, mas no final o psicólogo vai emitir um laudo ou um relatório que precisa ser contextual, cuidadoso, amplo no sentido de abarcar aquilo que é importante, nesse sentido, por isso eu estou usando a palavra amplo, mas sem expor demasiadamente as pessoas e principalmente as crianças e adolescentes envolvidos, né? Só expor até onde isso seja importante, né? Considerando a complexidade das situações do relacionamento, e o período, porque as relações mudam, os significados mudam, né? Então é um certo foco num determinado momento daquela relação e que espera-se vai auxiliar o magistrado e um membro do Ministério Público, né? Mas que não deve ser pensada nem pelo psicólogo e nem pelas pessoas envolvidas e muito menos pelos operadores do direito como um tipo de pré-sentença ou de sentença. Nem o psicólogo deve trabalhar assim, muito menos escrever assim, e nem as pessoas envolvidas devem entender que aquilo que o psicólogo registrar vai ser aquilo que vai ser decidido, né? O que a gente está fazendo dentro de um processo de forma geral, e aqui focando a alienação parental, produzindo mais um contexto, mais uma forma de auxiliar numa decisão que é judicial, né? Mas que a gente sabe que a decisão judicial não vai esgotar o problema daquela família, né? Ela vai resolver de alguma forma um ponto sem que necessariamente outros sejam decididos, solucionados. E essa é a grande questão também envolvida nesse problema, né? E que eu vou tratar agora em seguida. Então, como observações finais, vamos levantar só mais alguns pequenos pontos. Primeiro,
Há muitos estudos sobre alienação parental e sobre outros fenômenos ligados ao campo dos relacionamentos, né, ao campo relacional dentro do direito e nessa interface com a psicologia e a psicanálise. Mas a gente tem que tomar cuidado com classificações, né? A própria alienação parental tem seus autores, né, que alguns muito citados, que tendem a classificar. E, ok, pode ser uma forma de encontrar uma orientação, mas toda classificação ela pode ser normatizante demais. Ela pode reduzir a complexidade dos fenômenos e dos contextos, sendo que eles são muito mais amplos e às vezes um detalhe é que vai dar um indício importante de entendimento ou de intervenção no caso. Um segundo ponto importante, né, dos processos de alienação parental e que está em discussão hoje, que é polêmico, né, e que é importante, é o fato de que se usa do processo de alienação parental para se defender de outros processos, né? Por exemplo, então é muito comum que isso é o que está mobilizando a discussão da lei no Congresso atualmente, né, nesse período, já há algum tempo, o fato de que um abusador sexual de crianças ou uma pessoa que produz violência doméstica, quando ele é afastado dos filhos, por exemplo, por causa do que foi produzido, ele responda isso com um processo de alienação parental, como uma forma de defesa. Evidente que tem algumas dessas situações, nomeadas como abuso ou como violência, que também não são verdadeiras. A gente vai ter que entender isso. Então, outras formas de defesa deveriam haver, né? Mas usar o processo de alienação como forma de defesa, como forma de contra-ataque a uma acusação de abuso sexual, né, ou de violência doméstica, então como se aquilo fosse mentira, fosse uma forma de alienação, e isso é que está levando a uma discussão polêmica sobre justamente a culpabilização da vítima, porque muitas vezes acontece a violência sexual, acontece o abuso, e aquele que é o responsável por ter produzido isso fica impune ou fica adiando a questão da resolução desse processo em função de usar o argumento de alienação parental. Essa é uma discussão difícil e interessante, mas eu queria marcar aqui como um ponto importante. Uma outra coisa que a gente deve levantar é fazer uma crítica à adoção de medidas muito padronizadas e às vezes muito rápidas em relação à alienação parental ou aquilo que é indicado como alienação parental, né? O que essas medidas padronizadas muitas vezes produzem é um encerramento do processo ou um fim daquele processo, mas eles não resolvem a questão da criança envolvida, não resolvem os conflitos, não intervêm de uma forma interessante nos conflitos que estão sendo vividos naquela família, né? As motivações, as fantasias e a forma de conduta, as atitudes não mudam. Muitas vezes quando se tem uma decisão muito rápida ou padronizada. Se aconteceu isso, faça isso, né? E existem algumas decisões judiciais que devem ser, inclusive, colocadas em questão, como, por exemplo, a mudança de guarda, né? A mudança de guarda e o impedimento do encontro com aquele genitor que fosse alienador. É assim que geralmente se coloca, né? Ora, é a medida mais drástica e, de alguma forma, mobilizadora da criança nesse ponto. Por isso a importância da participação dos profissionais auxiliares, que no caso, o psicólogo e assistente social, que podem contribuir para tentar pensar outras medidas possíveis, outras formas de trabalhar com um processo em que isso esteja extremamente enrijecido e tenha uma indicação clara de que pode ser um processo de alienação parental, né? Então, por exemplo, algumas soluções que podem ser pensadas, né? Uma delas, a ideia da guarda compartilhada. Ela é realmente interessante, porque a tendência, já que há uma guarda formalmente definida como compartilhada, ela pode ajudar as pessoas ou pelo menos
induzir, essa é a ideia, induzir as pessoas a terem atitudes mais cooperativas ou necessariamente dialógicas. Mas o problema é quando se trata da guarda compartilhada como uma panaceia, como alguma coisa que resolveria o problema de preventiva a uma alienação parental ou como uma solução posterior para a alienação parental. Isso não deve ser pensado assim de forma padronizada, mesmo com a importância que a ideia de guarda compartilhada tem. Há muitos casais em que não é possível a aplicação da guarda compartilhada em função do histórico, dos conflitos e de tudo que envolve aquela família. Então, a guarda compartilhada é importante, porém, ela deve ser pensada de uma forma menos estandartizada, menos como solução para isso, ou solução geral. Uma outra solução possível, por exemplo, aí é só para colocar algumas possibilidades, tem que se pensar em muitas outras. Uma solução possível é justamente que essa criança envolvida nesse litígio que inclua a alienação parental ou uma suspeita ou uma acusação grave de alienação parental esteja com a guarda temporariamente com uma terceira pessoa que mantenha a relação com a justiça e com essas com quem está envolvido, mas que possa ser um tempo para que se possa resolver sobre essa questão que está interferindo nos relacionamentos familiares, né? E paterno e materno filial. Uma outra questão também é justamente sugerir o acompanhamento do caso por profissionais especializados. Isso acontece em alguns lugares, com serviços específicos destinados para isso, né? Mas também já aconteceu nos próprios tribunais de justiça pela atuação dos seus técnicos, que propõem um acompanhamento um pouco mais prolongado e uma verificação mais detalhada desses casos, para que, em alguns casos, quando a alienação parental não está presente, né, ou quando ela pode ser modificada, quando é possível uma intervenção especializada sobre ela, durante a avaliação, que é aquilo que eu já mencionei, que se possa propor, e já aconteceu muitas vezes, uma reaproximação mediada pelos profissionais especializados do judiciário. Agora, como há uma discussão sobre se esses profissionais devem ou não fazer isso em função que são profissionais da justiça, né, há também alguns serviços em algumas poucas cidades especializados para fazer esse acompanhamento que pertencem ao Poder Executivo, né? Isso deveria ser mais ou menos uma norma em função do número de casos que tem. Contar com uma rede de apoio que pudesse ser municipal ou estadual, se fosse o caso, os serviços públicos, por exemplo, em que tivessem profissionais que mantivessem contato com os profissionais da justiça, de forma a atuar nesses casos específicos, produzindo uma possibilidade de uma verificação mais detalhada, prolongada, sem que isso necessariamente implicasse uma ausência total de convivência entre pai e filho ou mãe e filho, né? Essa rede de proteção ela não existe, mas ela seria um projeto político que valeria a pena pensar e tentar implementar. Uma outra possibilidade que é levantada por alguns autores, inclusive desde Richard Gardner, mas é muito polêmica e aqui eu vou me posicionar em relação a ela, é a ideia de você obrigar alguém a submeter-se a um tratamento psiquiátrico ou psicoterapêutico. Quando a gente pensa no tratamento psicoterapêutico, é muito difícil que alguém seja obrigado a estar em tratamento, porque a pessoa só se trata psicoterapeuticamente, do ponto de vista mesmo psicológico, se ela tem algo que ela considera um problema a ser tratado. Se ela não tem algo que ela considera como problema, ela não vai tratar isso, mesmo que exista um outro que diga para ela que é um problema. Ela só vai se mobilizar para tratar se alguma coisa do ponto de vista afetivo tocá-la profundamente e produzir essa mobilização. Então, forçar alguém a fazer terapia nem funciona para a terapia e nem funciona para a própria pessoa, porque não vai produzir uma mudança, né? É diferente de casos em que, por exemplo, a gente pode encontrar ideias delirantes ou alucinações ou algum fenômeno
que precise de uma intervenção mais efetiva, sim, nesses casos, mesmo que a pessoa esteja desconsiderando essa possibilidade, encaminhá-la a um psiquiatra e a uma psicoterapia pode ter efeitos muito importantes. Mas isso é um outro caso que tem a ver com o campo da saúde mental e eles são muito mais raros do que os casos variados da alienação parental que a gente vai encontrar no judiciário. Então, essa ideia de forçar alguém à psicoterapia, isso é bastante criticável. Em relação à alienação parental, esse vídeo é para levantar alguns pontos, né, baseados numa referência bibliográfica que eu vou deixar fixada no primeiro comentário, e para indicar que é preciso haver novas colocações, novos debates em relação à alienação parental. É um tema que precisa de muito debate ainda e de pesquisas para que a gente possa chegar a algum ponto importante em relação à forma de atuação, não só jurídica, mas no caso aqui a gente está focando principalmente ela, em relação aos conflitos familiares que indicam difamação, depreciação do outro, manipulação da criança em benefício de um modelo adversarial ou de uma situação adversarial que tem efeitos de sofrimento em geral em todos os membros daquela relação familiar. Por isso mesmo, incluindo muitas vezes também tios, tias, avós, primos. Há situações em que perde-se muito tempo de convivência que poderia trazer bons frutos. Em outros casos, a gente sabe, como eu já falei, que isso é necessário que haja um rompimento. Mas a gente tem que voltar sempre nas situações do caso a caso e tomar algum cuidado com as generalizações. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, indica aos seus amigos que gostam de psicologia jurídica também e principalmente na interface com a psicanálise, e até o próximo.